Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Operação da Polícia Federal investiga deputado Jorge Pisciani, do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pai do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Justiça emite mandados de prisão contra 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado por suspeita de receberem propina para aprovar contratos com o Estado. Com aumento na conta do gás de cozinha, o consumidor já se prepara para o peso no bolso. A gente dá dicas de como economizar. O Tribunal Superior Eleitoral marca a data para o início do julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação de Michel Temer e inelegibilidade de Dilma Rousseff. Brasileiros passam em média 3 horas por dia conectados à internet. O celular é o principal navegador. A prática tem consequências para o cérebro e os especialistas alertam para a necessidade de desconectar-se. O ministro das Comunicações diz que o governo não tem dinheiro para cobrir o rombo dos Correios. A empresa deve demitir 20 mil funcionários e pode ser privatizada. O Reino Unido envia à União Europeia pedido oficial para deixar o bloco. O processo deve durar 2 anos e vai mudar também as regras de imigração e de comércio exterior. A gente fala de uma situação no começo do jornal hoje que preocupa bastante as famílias. Olha só, a cada 10 pessoas que desaparecem no estado de São Paulo, 4 são crianças ou adolescentes. Alguns são casos sérios, como sequestros, por exemplo, mas outros são casos de distração. O Rafael deu um susto depois de desaparecer de bicicleta num parque na zona oeste de São Paulo. Eu estava a pé atrás e me perdi dele. Eu fui sem querer para um lado diferente, eu achei que Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Para evitar problemas do tipo, os pais da Isadora, de 2 anos, redobraram a atenção na chegada ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Quando um está no celular, a esposa está olhando. 4 em cada 10 desaparecidos no estado de São Paulo são crianças e adolescentes. Nos últimos 3 anos, 4 mil menores de 18 anos não voltaram para casa. Os números fazem parte de uma pesquisa do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos dos Ministérios Públicos de São Paulo e Rio de Janeiro. É sempre bom colocar uma pulseira na criança com o número do seu telefone, cartãozinho de identificação no bolso da roupa da criança. Tudo isso vale muito a pena para que no momento de um fato como esse, seja facilmente encontrados os responsáveis. Quem passou por essa terrível experiência aprendeu a lição. É a única coisa que a gente tem, cara, aqui. Então, cuidar, né? Uma novidade que une brasileiros a imigrantes e refugiados que chegam ao país em situação vulnerável. No site Conectados, estrangeiros vendem seus talentos nas áreas cultural e gastronômica, uma forma de recomeçar a vida, né? Genevieve está no Brasil há 1 ano e meio. Ela é do Haiti, onde deixou toda uma vida. Eu deixei minha mãe, meu irmão, meus amigos. Em São Paulo, ela se inscreveu no Conecta.cc e conseguiu alguns alunos para dar aulas de francês. Quando você chega no outro país, o que você aprende como sua profissão, às vezes não vale, você deve recomeçar. É diferente de você ter um professor brasileiro que fala francês e alguém que fala francês como língua materna. É muito mais intenso. O site é de graça, tanto para quem se apresenta como para quem contrata. Já o valor de cada produto ou serviço é acertado pessoalmente entre as duas partes. Cada um deu o seu preço, que seja honesto, que seja justo. Então você quer fazer uma aula de dança, porque você não junta uma turma no seu prédio e chama um dançarino africano para dar aula de zumba. Além de aulas, também é possível contratar quem faz artesanato do seu país de origem, pinturas, danças, culinária. A ideia principal é inserir os imigrantes no mercado de trabalho e se abrir para a cultura dos refugiados. Você contrata e você ainda conhece essa pessoa, conhece a história dela, como ela veio para o Brasil, o que está acontecendo no país dela, o que é uma situação de refúgio ou de imigração, até para a gente desenvolver mais uma abertura para a diversidade cultural, para a empatia, para um novo olhar, né? A gente fala de um assunto pouco falado, mas necessário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante à gestante o direito de entregar o filho para adoção quando ela for menor de idade, né? As varas da infância e da juventude devem respeitar a vontade da mãe e tratar isso sem pré-julgamentos. O dado mais recente disponível em São Paulo indica que em 2010, 102 gestantes optaram pela entrega voluntária para adoção.
Engravidar cedo, sem querer, e não ter coragem de assumir que não está preparada para a maternidade. É como se fosse um fracasso. Existe uma magia do adolescente. Essa magia da mãe adolescente, eu vou dar tudo para o meu filho, ele merece. E há uma grande discriminação em torno da sociedade, da própria família. Como? Para engravidar foi fácil e agora para criar não. Essa é a realidade de muitas jovens que ficam grávidas por violência sexual, que não têm o apoio do pai da criança ou condição financeira e emocional para se tornarem mães. Para todas, existe uma alternativa legal, mas pouco conhecida. O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito da gestante de manifestar o desejo de entregar o filho à adoção. Mas a falta de preparo de profissionais da saúde e de representantes da justiça para orientar as mães que querem fazer essa escolha dificulta o cumprimento da legislação. Algumas iniciativas pretendem melhorar o acolhimento a essas mulheres. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no final do ano passado, firmou uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, em que ela pretende dar capacitação para esses técnicos, médicos, psicólogos, assistentes sociais e demais servidores dos hospitais do Estado de São Paulo, para que eles acolham a demanda dessas genitoras. Com isso, o grande objetivo é preparar esses técnicos, esses profissionais, para o encaminhamento correto. A capacitação vai ajudar os agentes a colocar gestantes e a vara da infância em contato, sem que haja constrangimento. Isso garante a realização dos procedimentos legais de adoção e, o mais importante, a segurança dos bebês. A adoção e, consequentemente, a destituição dessa genitora é um ato solene que demanda a apreciação do juízo, então tem que ser um processo judicial e que esse processo ele é irrevogável e irretratável. Ou seja, a partir do momento em que a mãe abre mão do poder familiar, ela efetivamente perde todos os direitos em relação à criança e essa questão não pode mais ser revista. Mudando de assunto, nós brasileiros passamos mais de 3 horas por dia conectados à internet. Essa navegação normalmente é feita pelo celular, mas o cérebro não gosta nada disso. Ele precisa de descanso para se recuperar e melhorar a qualidade do sono, a produtividade e a memória. Deise passeia pela praça sem lenço, nem documento, nem celular. Tudo depois de adoecer por dependência da tecnologia. A ponto de eu começar a esquecer as coisas, não prestar atenção naquilo que merecia atenção, não dar valor para as coisas que merecem ter valor. Parece tranquilo mergulhar no mundo digital, mas o uso frequente engana. Para o cérebro é como se estivéssemos em perigo. E você acaba abandonando situações do dia a dia e deixando de ser pragmático para situações reais, para, abrindo mão das situações reais, estar apto para atender uma emergência que não existe. Desligar o aparelho, se desconectar, é dar ao cérebro um tempo. O relaxamento é semelhante àquele que sentimos quando estamos de férias no campo. Dar folga ao smartphone melhora o sono, a produtividade, recupera a memória e a bateria do dono. Já faz um mês que o celular de Deise está esquecido na gaveta e ela só se desconectou dele. Quando eu estiver em casa, eu atendo. Em casa, quando eu estiver no trabalho, eu atendo. No trabalho, eu respondo e-mail. Eu só não vou ficar numa sangria desatada de responder toda hora e ficar toda hora disposta e disponível para as pessoas. A relação entre irmãos, com brincadeira, carinho e cuidado, prepara os pequenos para os desafios da vida adulta. Irmão é muito bom. O resultado é mais generosidade e gentileza, o que conclui um estudo realizado por uma universidade norte-americana. Murilo brinca, conta história e até entrevista o irmãozinho Gael, de apenas 4 meses. Irmão, como você vai fazer assim como vai ser meu amigo? Como é assim você? Ele respondeu que ele gosta de mim. Ele quer ajudar a trocar. Na hora que eu vou levar o bebê para dormir, ele fala, mas eu vou ficar com saudade dele. É muito legal a relação que eles já estão criando, né? Realmente surpreendeu a gente, assim, nesse entendimento, né, do que é irmão e do amor de irmão. Essa convivência no ambiente doméstico vai ajudá-la a dividir o quarto, os brinquedos, a rotina, as responsabilidades, a atenção dos pais. Ela vai trabalhar em si uma série de questões que são importantes ao longo da vida.
vida, que estão relacionadas à empatia, ao respeito ao próximo e à convivência. Por isso é importante que os pais incentivem essa relação e fiquem atentos a qualquer sinal de conflito. Às vezes, a criança ela briga justamente porque ela gosta muito. O que ela precisa é que o adulto medie esses conflitos, porque se eu entendo, né, enquanto bem pequenininho, que os meus pais vão primar pelo justo, pelo correto, eu também passo a confiar que existe um critério além da predileção ou do afeto. E isso também é importante para a vida adulta. Ele é meu amigo. O botijão de gás de cozinha ficou mais caro esse mês. O aumento passou a valer no último dia 21 e chegou a quase 10%. Pois é, e aí já que não dá para conter o aumento, a gente ensina alguns truques para fazer os 13 quilos do gás de cozinha renderem um pouquinho mais. Para a Angélica, manter os lucros está cada vez mais difícil. Ela usa 2 botijões de gás por mês para preparar as encomendas de doces. Onde ela mora, cada botijão já está custando R$ 4,00 a mais. Se eu for passar esse aumento, aí minhas vendas vão cair. Aí eu prefiro diminuir minha margem de lucro para manter o preço. O reajuste da Petrobras foi de 9,8%. Mas como o botijão passa por distribuidores e revendedores antes de chegar na casa das pessoas, o aumento pode variar muito de um lugar para o outro. A única coisa que vale para todo mundo é que a hora é de economizar. Mas dá para fazer os 13 quilos de GLP do botijão renderem mais com alguns truques. Para começar, o fogão deve estar sempre limpo. A sujeira pode entupir canos ou os furos do bocal do fogão, o que aumenta o gasto. Panela com o fundo preto também é sinal de alerta. Quer dizer que a chama está desregulada. A chama azul é a certa na cocção. Quando cozinhar grãos, deixe-os de molho e use a panela de pressão. Por exemplo, feijão carioca, você deixa de molho de um dia para o outro, você coloca na pressão, ele demora 15 minutos para ficar pronto. E para as panelas sem pressão, tampas sempre a postos e fogo médio. Quando se tampa o alimento, cozinha mais rápido e economiza o gás. Economizar mesmo. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. Olha, essa pesquisa do comércio mostra que mais da metade das famílias brasileiras continuam endividadas e 1 em cada 10 não tem como pagar. E após uma cobranças indevidas pelas concessionárias, contas de luz de todos os brasileiros vão ter desconto no mês de abril. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, no total serão devolvidos R$900 milhões. O desconto vai variar de 1% até 20% do valor da conta, dependendo da distribuidora. A devolução é para compensar uma cobrança indevida feita para remunerar a usina de Angra 3, que ainda nem entrou em operação. O recurso arrecadado ao longo do ano passado reforçou o caixa das distribuidoras, mas terá que ser devolvido de uma só vez na conta de luz de abril para todos os consumidores. A empresa dos Correios terá de continuar fechando agências e demitindo funcionários para equilibrar as finanças e não ser privatizada. O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, disse que o governo não tem dinheiro para cobrir o rombo da estatal, que alcançou R$4 bilhões nos últimos 2 anos e 500 milhões nos 2 primeiros meses de 2017. O plano dos Correios é demitir pelo menos 20 mil servidores, mas até agora o PDV, o Programa de Demissão Voluntária da empresa, só atraiu 5 mil. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que o endividamento das famílias brasileiras ainda não caiu e está no mesmo nível do ano passado, mais alto dos últimos 20 anos. Segundo a pesquisa, 6 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e 1 em cada 10 confessa que não tem como pagar os débitos. A partir da meia-noite de hoje, o sinal analógico de televisão será totalmente desligado em São Paulo e em mais 38 municípios da região metropolitana. Para sintonizar os canais de TV abertos, será preciso instalar uma antena digital e um conversor quando o aparelho não for digital. Uma pesquisa do Ibope feita para a Anatel confirmou que 92% dos domicílios da Grande São Paulo vão estar aptos a receber o sinal digital da TV aberta quando ocorrer esse desligamento das transmissões analógicas. A operação da Polícia Federal investiga esquema de propinas no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado é obrigado a depor. Chamada de Quinto do Ouro, em referência ao imposto cobrado pela coroa portuguesa e desviado no tempo do Brasil Colônia, a operação teve origem na delação homologada pela Justiça do ex-presidente do TCE do Rio, Jonas Lopes de Carvalho.
O deputado Jorge Pisciani, líder do PMDB Fluminense e pai do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, é um dos investigados. Além dele, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e outros 4 dos 7 conselheiros da Corte, responsáveis pela análise dos gastos do governo local, tiveram a prisão decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois têm foro privilegiado. 150 agentes cumprem 43 mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de bens e valores na capital, Duque de Caxias e São João do Meriti. Segundo a PF, o pagamento de propina seria feito em troca do favorecimento na análise de contratos fiscalizados pelo TCE. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, marcou para a próxima terça-feira o início do julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. A votação deve se estender por 4 sessões, e isso se nenhum dos ministros que participam da votação pedir vistas, o que suspende os trabalhos. A Procuradoria-Geral Eleitoral encaminhou parecer ao TSE ontem à noite pedindo a cassação do mandato do presidente Michel Temer e a inelegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff. Se a maioria dos ministros concordar com essa tese, Temer perderia o cargo e seriam convocadas eleições indiretas, nas quais o atual presidente também poderia concorrer. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. A dica de hoje é o livro A Resistência, do escritor brasileiro Julian Fuchs, brasileiro filho de pais psicanalistas argentinos que fugiram da ditadura naquele país. Esse livro foi o vencedor do Prêmio Jabuti do ano passado na categoria romance. É um livro difícil de explicar, é ficção, mas tem fortes elementos autobiográficos. Muitas vezes o próprio narrador tenta esclarecer para nós, leitores, do que se trata, afinal, esse livro. Ele diz que escreve sobre os pais fugidos da ditadura argentina e sobre o irmão, um irmão mais velho, adotado em meio ao regime militar. Ele especula se o irmão pode ser filho de desaparecidos políticos e se pergunta se não teria uma avó, por exemplo, à procura dele, como as avós da Praça de Maio, organização que tenta encontrar crianças sequestradas ou desaparecidas no período da ditadura argentina. E o narrador vai tentando resgatar o passado para explicar o presente, para que as relações familiares façam sentido, para entender o lugar que o irmão ocupa, ao mesmo tempo que todos sabem que o irmão é adotado, falar de adoção é quase um tabu na família. O irmão vai se isolando, parece que não se reconhece como membro daquele núcleo social e olha, com muita delicadeza, com palavras muito bem escolhidas, Fuchs fala de vários temas ao longo do livro e encontra na fuga dos pais, no isolamento do irmão e na própria decisão de escrever esse livro, maneiras de resistir. A resistência não é só contra governos autoritários, contra a tortura, contra a censura, mas resistência às nossas próprias batalhas, aquelas que só a gente sabe para onde caminham, para onde nos levam. Muito bom. A seguir, com goleada sobre o Paraguai, o Brasil é o primeiro país classificado para a Copa da Rússia. E mais, o Reino Unido envia à União Europeia pedido oficial para deixar o bloco. O processo deve durar 2 anos e vai mudar também as regras de imigração e comércio exterior. Agora é oficial, o Reino Unido vai deixar de ser um dos países membros da União Europeia. A primeira-ministra britânica Theresa May assinou o documento que dá início ao processo do Brexit. A carta, endereçada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, aciona o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que diz respeito à desvinculação de um país do bloco. A ação é irreversível. Com o documento entregue, começa uma negociação entre Londres e Bruxelas para definir os termos da separação. Theresa May busca um acordo que seja vantajoso para o Reino Unido e já avisou que a possibilidade de manter o país como membro parcial da União Europeia está fora de cogitação, mesmo que isso signifique abrir mão de benefícios comerciais. A Dinamarca cria uma embaixada no Vale do Silício, polo tecnológico da Califórnia, nos Estados Unidos. O objetivo do embaixador será manter as boas relações do país escandinavo com as gigantes da tecnologia que estão concentradas na região. O governo dinamarquês é o primeiro a apostar em uma diplomacia digital ao reconhecer a influência crescente do setor tecnológico. O candidato da direita à presidência da França, François Fillon, volta às manchetes. A esposa dele, Penélope Fillon, é acusada de falsificar um documento para justificar um emprego que teria sido dado a ela pelo marido quando ele era deputado. Fillon, antes favorito, foi acusado de empregar a esposa como funcionária fantasma e perdeu muitos pontos entre os eleitores. Ele acusa o atual governo de François Hollande de fazer um complô contra ele. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabriela Maia? Tudo bem? Tudo jóia. Ontem,
Madruguei pelo menos, tudo bem, Aldo? Tudo bem, bem-vindo, Cadu. Na verdade, tudo começou durante a tarde, né? Tarde de amistosos, jogos eliminatórios, muitos gols hoje na nossa hora de esporte. A gente, daqui a pouquinho, começa com os gols, mas começa com o surf. Na Austrália, começou ontem em Margaret River, mais uma etapa do Mundial de Surf. Vamos ver como é que foram os brasileiros. E não foi do jeito que Gabriel Medina queria. Numa bateria 100% brasileira, o campeão mundial de 2014 teve pela frente um mar revolto de ondas irregulares e acabou sendo derrotado pelo jovem Jesse Mendes, de 21 anos, natural do Guarujá, que ascendeu esse ano ao circuito profissional. Com isso, Medina tenta uma vaga na repescagem. Quem também vai ter que decidir seu destino na eliminatória é Adriano de Souza. Mineirinho conseguiu 10,6, insuficiente para superar o francês Jeremy Flores, terminando em segundo. A última bateria foi vencida por Sebastian Zitz. O havaiano tirou uma nota 10, encaixando um tubo perfeito e despachou o Felipe Toledo também para a repescagem. Com ótimo desempenho, Ian Gouveia venceu a 7ª bateria, que contava com o australiano Conor O'Leary e o vencedor em Golden Coast, Owen Wright. Ian, que é filho do surfista Fabinho Gouveia, conseguiu uma ótima nota numa onda que chegou a entubar quase 2 vezes. Na sequência, foi a vez de Caio Ibelli mostrar serviço, superando o australiano Joe Parkinson e também o brasileiro Jadson André. Lembrando que a etapa não acontece mais em Jeffreys Bay por conta dos tubarões. Aí também há, mas agora uma nova tecnologia da Associação Mundial do Surf. Tarde de amistosos internacionais, vamos balançar as redes. Estádio Ficht, palco do próximo Mundial, recebeu Rússia e Bélgica. Os russos saíram na frente com Victor Vassin, levaram a virada com gols de Kevin Miralas e 2 de Christian Benteke. Alexei Miranchuk diminuiu e nos acréscimos Alexander Bukharov decretou a igualdade, 3-3. De virada, a Itália venceu o amistoso contra a Holanda. O time do técnico Gianpiero Ventura saiu atrás com gol contra de Romagnoli. Éder empatou e aos 31 o zagueiro Bonucci soltou uma bomba e virou para a Azzurra. A Espanha derrotou a França por 2-0 graças à tecnologia. É que teve teste de árbitro de vídeo. Aos 3 minutos, Griezmann testou para as redes. Porém, o árbitro pediu revisão, impedimento. Depois, a Fúria fez 1-0 com o Davi Silva. O segundo gol da Fúria também teve ajuda da tecnologia. Inicialmente, o Bandeira anulou por impedimento, mas, após a revisão por vídeo, o gol foi validado, 2-0. Muito bem, hora das eliminatórias sul-americanas e não poderia ser melhor. Vamos ver. Isso porque a altitude de La Paz, na Bolívia, acabou com La Paz de los argentinos. Sem Messi suspenso, a Bolívia aproveitou para ir para cima e com gols de Juan Arce e Marcelo Moreno venceu por 2-0 para complicar a vida deles nas eliminatórias. Fora de casa, a Colômbia apostou nos contragolpes diante dos equatorianos. Rames Rodrigues abriu o placar. Quadrado fechou a conta. Os cafeteiros estão em segundo na tabela. O Chile quase complicou um jogo fácil, mas venceu a Venezuela. Alexis Sanches fez um golaço, Paredes os outros 2. E olha que a seleção chilena cansou de perder gols, hein? Rondon fez o de honra. O Peru venceu o Uruguai por 2-1 com gols de Guerreiro e Edson Flores. Carlos Sanches fez para a Celeste. E assim classificou o Brasil para a Copa do Mundo da Rússia. Falando em seleção, vamos a ela. Itaquerão lotado, mais de 44 mil pessoas foram ver Brasil e Paraguai e aplaudiram essa pintura de jogada que terminou com gol de Felipe Coutinho. Depois Neymar, que errou o pênalti, guardou o dedo. E deu tempo de Marcelo fazer 3-0. Pode abrir o sorriso que a Rússia é logo ali, amigo. Muito bem, ó. Zdravствуй, Championat Mira pa Futbolu, que é Olá Copa do Mundo em russo ou cirílico. Provavelmente a pronúncia foi bem parecida, eu imagino. Você vê a Se você é russo e nos assiste, por favor, tenha piedade, tenha compaixão. Né? Cadu Cortez faz um esforço danado aqui para trazer essas informações bacanas para a gente, mas eu tenho medo de você xingar a mãe de alguém numa dessa, rapaz. Tá bom, Até amanhã, valeu. Obrigado. Até amanhã, tchau. Cadu. O Jornal da Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a atuação do Papa Francisco frente à Igreja Católica. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.